Adoro detalhes, neles costuma se esconder uma verdadeira sensação política. Vejam só como o Zelensky cumprimentou o Rubio. O olhar, a pausa, o aperto de mão. Nesses momentos, a diplomacia deixa de ser palavras e vira a linguagem de sentidos ocultos, onde um movimento diz mais que uma coletiva de imprensa inteira. A Ucrânia está abalando o cenário político. Zelensky pressiona o Trump. Encontro com Putin nos Estados Unidos ou pressão pesada sobre o Kremlin. A Ucrânia dá ao Putin uma última chance. A resposta do Kremlin é surpreendente. O homem do bunker está encurralado. Estados Unidos, Europa e Ucrânia preparam um cenário do qual é impossível escapar. Não haverá guerra com a Ucrânia. A Bielorrússia dá uma guinada inesperada. Lukashenko choca com sua declaração. Contarei todos os detalhes em um instante. Olá, este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Victoria Perepelitsa e as últimas notícias. A estratégia ucraniana teve um efeito poderoso. O cenário político explode com novos rumos. Zelensky pressiona o Trump, promovendo a ideia de um encontro com Putin nos Estados Unidos. Caso contrário, a Rússia pode sofrer medidas ainda mais severas. Ao mesmo tempo, forma-se uma pressão multinível sobre Moscou, da atividade militar ao cerco informativo, onde ataques ao território russo e a constante atividade midiática de Zelensky têm papel central. O presidente da Ucrânia leva ao palco internacional a ideia de um encontro urgente com Putin em plena cúpula do G7. Enviamos a mensagem de que estamos prontos para encontrar o Putin durante a cúpula do G7, porque o Donald Trump e o Emmanuel Macron estarão lá, ou seja, Europa mais América. Isso é, na minha opinião, uma ótima oportunidade para nos reunirmos todos juntos. A cúpula poderia ser o palco para conversas de paz entre Ucrânia e Rússia, com a participação da Europa e dos Estados Unidos. No entanto, o lado russo agiu como de costume. Discutimos com os Estados Unidos e a França a chance de um encontro com a Rússia nos bastidores do G7 com a presença de todos os países democráticos. O Putin não quer isso. Moscou não demonstrou disposição para o diálogo. A Europa e os Estados Unidos concordaram, mas a Rússia mostrou mais uma vez que eles não estão prontos para conversar. Zelensky faz uma nova jogada diplomática. Mais uma tentativa de alcançar o Kremlin. A chance de um encontro com Putin nos Estados Unidos já é discutida com o Donald Trump, o que dá mais peso político à situação. A ideia é que esse formato torne a recusa do Kremlin o mais difícil e publicamente visível possível. Ontem discutimos com o presidente Trump que tal encontro poderia ser organizado nos Estados Unidos num formato em que seria bem mais difícil para o Putin recusar, pelo menos ao presidente Trump. Zelensky ressalta: este é, na verdade, o último dos cenários moderados. Em caso de recusa, haverá um aumento da pressão sobre a Rússia. Veremos o que sai disso. Se a Rússia recusar também esta chance, será necessária uma pressão adicional. Lembrando que recentemente o Trump teve uma conversa por telefone com o Putin. Moscou e Washington concordaram que os representantes especiais do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, visitarão a Rússia novamente em breve. Enquanto isso, um choque vindo da Bielorrússia. Alexander Lukashenko pede desculpas a Volodymyr Zelensky por comentários rudes e declarações sobre não querer envolver o país na guerra contra a Ucrânia. Talvez nem devesse tê-los dito, considerando que ele está, afinal, em guerra. Ainda mais porque ele entende perfeitamente que da parte da Bielorrússia, e especialmente da minha parte, não se deve esperar nenhuma ação militar. Ele também explicou que não quer guerra contra a Ucrânia, dizendo que o território bielorrusso é muito vulnerável a ataques como os da Rússia. Segundo Lukashenko, seu país está na palma da mão dos militares ucranianos. Entendemos perfeitamente que nossas principais instalações de subsistência, produção e logística estariam sob ataque. Como eles afirmaram, já tem 500 desses alvos traçados no território da Bielorrússia. Além disso, segundo Lukashenko, no caso de uma ofensiva russa contra Kiev a partir da Bielorrússia, eles teriam que garantir a proteção de 1.500 quilômetros da fronteira bielorrusso-ucraniana. Mas nem a Bielorrússia nem a Rússia conseguirão proteger esse trecho por enquanto, resume Lukashenko. A Europa acordou. A União Europeia exige cortar o oxigênio marítimo do Kremlin. Começa a caça à frota fantasma da Rússia. A engrenagem das sanções está girando. A União Europeia vai com tudo. O Kremlin não tem escapatória. Detalhes na reportagem. O Conselho da União Europeia adotou o chamado mini-pacote de sanções contra a Rússia, que visa limitar o funcionamento do complexo industrial militar do país agressor, bem como as receitas da venda de energia, ameaças híbridas e a propagação da propaganda russa.
No total, 34 pessoas físicas e 47 pessoas jurídicas foram sancionadas. Essas medidas atingem o coração do complexo industrial militar russo, sua frota fantasma e as redes que alimentam os ataques híbridos de Moscou contra a Europa. Paralelamente, trabalha-se em um 21º pacote de sanções mais amplo. Cada medida reduz o espaço de manobra da Rússia e os números falam por si. As sanções ocidentais já custaram à Rússia, estima-se, entre 1 e 1,3 trilhão de euros. Tijolo por tijolo, estamos destruindo os alicerces da economia de guerra da Rússia. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, no site do Conselho Europeu. Segundo Kaja Kallas, o novo 21º pacote de sanções focará na limitação da energia russa, serviços financeiros, criptomoedas, comércio e pesca. A União Europeia precisa adotar o novo pacote de sanções até 15 de julho, a próxima data para o ajuste do teto do preço do petróleo. O governo da Suécia instou os Estados-membros a imporem restrições contra as grandes empresas petrolíferas russas e a ampliarem as proibições existentes. A exportação de energia é a fonte de renda mais importante usada para alimentar a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Nossas medidas contra o setor energético russo mostraram-se eficazes. Em janeiro de 2026, as receitas da Rússia com energia caíram 50% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Contudo, a recente alta nos preços globais de energia significa que precisamos tomar ainda mais medidas para limitar as exportações russas de energia. De uma carta conjunta do ministro das Relações Exteriores e do ministro da Defesa Civil da Suécia, enviada a Kaja Kallas na rede social X. Em 14 de junho, as Forças Armadas Britânicas interceptaram um petroleiro da Frota Fantasma no Canal da Mancha, informou o primeiro-ministro Keir Starmer. Após fevereiro de 2025, o navio mudou o nome de Mirtos para Smirtos e sua gestão, mas os beneficiários finais seguem ocultos, disse Vladislav Vlasiuk, da Ucrânia. Segundo ele, a embarcação transportava 600 mil barris de petróleo por viagem. Tentativas de burlar sanções para financiar a guerra ilegal na Ucrânia enfrentarão medidas decisivas, declarou o comando da Marinha Real Britânica. Havia 25 tripulantes a bordo do navio. Atualmente, eles estão sob custódia da Agência Nacional de Crime e passam por procedimentos organizados por esse órgão. É uma grande honra profissional participar da primeira operação britânica de interceptação de um navio da frota fantasma russa. Este é, sem dúvida, o resultado de um esforço conjunto. No nível operacional, a Marinha Real lidera a operação. Semanalmente, cerca de 150 navios da frota fantasma russa passam pelo Mar Báltico, afirmou o primeiro-ministro litão Andris Kulbergs. Os países da União Europeia devem reforçar a cooperação para combater petroleiros ilegais, destacou o chefe de governo. A apreensão no Canal da Mancha é um bom precedente, mas para afetar a renda do agressor, tais ações devem ser ampliadas, dizem especialistas. E por que não criar e implementar um regime de segurança unificado para a União Europeia? Já que vemos que a OTAN não funciona por várias razões, na prática precisamos de um sistema ao menos nesse nível. O presidente Zelensky, nossos formuladores de políticas e diplomatas dizem em uníssono: amigos, todos precisamos disso. Quanto antes vencermos esta guerra, mais rápido a estabilidade e as tarifas baixas voltarão, resolvendo a crise de alimentos e energia. Isso é benéfico para a competitividade da União Europeia. Cortar a renda da energia ajuda a reduzir a capacidade da Rússia de financiar ataques de mísseis e drones contra cidades ucranianas, escreveu Andriy Sibirra. Ele pediu o aumento da pressão e a eliminação de todas as brechas possíveis. Andriy Dmitrenko para o canal Freedom. Cúpula do G7 em foco, 90 bilhões de euros para a Ucrânia. A Europa prepara um supergolpe financeiro na cúpula. Von der Leyen já desferiu um golpe forte no Kremlin. Quem já chegou à França e quais declarações importantes foram feitas no primeiro dia, veja agora mesmo. A cúpula do G7 em Evian começou e o tema principal da pauta já é óbvio: a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já chegou para o encontro de líderes na França. Ele se reuniu com o líder francês, Emmanuel Macron, e declarou que os Estados Unidos estão prontos para participar ativamente na solução da agressão russa contra a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também é esperado aqui. Em Evian também poderiam ocorrer negociações sobre o fim da guerra com o chefe do Kremlin, Vladimir Putin.
Kiev estava pronta para tal encontro, mas Moscou, mais uma vez, evitou o caminho diplomático. Bem antes do início do G7, então, Antes do início da cúpula do G7, para ser sincero, deixamos claro que estávamos prontos para encontrar Putin durante a cúpula, já que Trump e Macron, Starmer e Merz estão lá, ou seja, europeus mais a América. É uma boa, eu acho, uma oportunidade muito boa para todos se encontrarem. E é exatamente por isso que poderíamos convidar o lado russo. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos concordaram, mas a Rússia demonstrou novamente que não está pronta para falar sobre isso. Portanto, devemos pressionar cada vez mais o Putin, até que ele ponha um fim a esta guerra. Pressionar, isso também significa apoiar a Ucrânia. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, observou que as coisas vão mal para a Rússia, tanto no fronte quanto na economia, e a Ucrânia está hoje em uma posição mais forte do que nunca. E agora é o momento ideal para a diplomacia. Hoje a Ucrânia está em uma nova posição muito mais forte. A Rússia não pode vencer militarmente. Além disso, a economia deles está em um estado terrível. Digo com extrema cautela e moderação que pela primeira vez talvez uma janela para a diplomacia esteja se abrindo gradualmente aqui. Aqui também há uma oportunidade. Como sabem, Keir Starmer, Emmanuel Macron e eu discutimos isso no último domingo em Londres. Também discutimos isso detalhadamente com o presidente Zelensky e formulamos juntos 5 pontos-chave que também pretendemos discutir em Evian com o presidente Trump. Estes podem ser os primeiros passos, embora, repito, tudo seja hipotético, podem ser os primeiros passos para uma nova iniciativa diplomática de negociações de paz entre a Ucrânia, a Rússia, a Europa e os Estados Unidos. A Europa reforça as palavras de apoio à Ucrânia com ajuda real. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que Kiev receberá as primeiras parcelas do empréstimo de 90 bilhões já este mês. aguardamos com expectativa a visita do presidente Zelensky. E aguardamos com ansiedade a visita de amanhã do presidente Zelensky. A guerra de agressão brutal da Rússia está de fato durando mais que a Primeira Guerra Mundial, e diante da escalada de ataques, a Europa continua a dar à Ucrânia um apoio inabalável. Nosso pacote de empréstimo de 90 bilhões de euros cobre 2/3 das necessidades financeiras da Ucrânia para este ano e o próximo. As primeiras parcelas chegarão ainda este mês e o terço restante no próximo. Precisamos que os parceiros da Ucrânia se mobilizem. Este será o tema de discussão nesta cúpula. Também estamos nos preparando para o próximo inverno. Na pauta do dia está também o futuro da Ucrânia na Europa. O chefe do Conselho Europeu, António Costa, pediu a aceleração da expansão da União Europeia. No entanto, esta questão será discutida em detalhes em Bruxelas, no formato do Conselho Europeu. Na próxima reunião do Conselho Europeu, discutiremos as questões da expansão, pois há um amplo consenso sobre a necessidade de acelerar este processo não apenas em relação à Ucrânia, mas também à Moldávia e aos países dos Balcãs Ocidentais. Tivemos uma cúpula muito boa com os países dos Balcãs Ocidentais e creio que agora precisamos usar esse impulso para avançar na questão da expansão. O principal resultado do primeiro dia de reuniões na França é que os aliados estão unidos. O apoio à Ucrânia continuará e a pressão sobre a Rússia será intensificada. Vitaly Sizov, Ruslan Kuzgov, de Evian, para o canal da TV Freedom. Moscou, São Petersburgo e Kazan nunca dormem. A série de ataques dos pássaros de ferro ucranianos ao sistema petrolífero da Federação Russa chocou a todos. A tensão energética está crescendo na Rússia. O SBU está intensificando a campanha de longo alcance. Alvos estratégicos importantes estão na mira. Veja todos os detalhes explosivos a seguir na reportagem. Os maiores postos de gasolina no Tartaristão limitaram a venda de combustível. As autoridades explicam tal decisão como uma luta contra o pânico artificial. No entanto, é óbvio que este é um resultado direto dos ataques eficazes das forças de defesa da Ucrânia às refinarias Taneco e Taif NK em Nizhnekamsk. Contudo, devido às sanções de longo alcance da Ucrânia, a crise de combustível é sentida não apenas nas regiões, mas também nas principais cidades do país agressor. Nos postos da Tatneft, em Moscou e São Petersburgo, vendem no máximo 20 litros de gasolina, AI 92 e AI 95 por pessoa, e até 40 litros de diesel. Crianças, vocês foram longe demais. Região de Moscou. Vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês, pessoal. Aqui, por favor. E ainda não aceitam com isso. Não aceitam cartão, só dinheiro vivo. Então é isso.
Quanto à situação do combustível nos territórios da Ucrânia temporariamente ocupados pela Rússia, a venda foi totalmente interrompida ou severamente limitada. Na Crimeia temporariamente ocupada, os preços da gasolina subiram drasticamente. Nos postos, já está um quarto mais caro do que em Moscou. Com os revendedores, os preços são ainda mais altos. Em sites de anúncios, a gasolina era oferecida pelo dobro do preço dos postos. Vendem combustível por códigos QR. Em 4 de junho, as autoridades de ocupação anunciaram a interrupção total da venda livre de gasolina em dinheiro. Com os códigos QR, digamos, é uma questão complicada, porque você simplesmente não tem tempo. Eles te desconectam o tempo todo. Quando você consegue entrar de novo, o combustível já acabou. O código QR não resolve muito o problema, pois as filas são absurdas e os postos estão, digamos, vazios e zerados. Entre os últimos ataques das forças de defesa da Ucrânia está a destruição de uma instalação petrolífera na região de Yaroslavl. Trata-se da usina Temp da Rosreserve, localizada a cerca de 700 quilômetros da fronteira ucraniana. A instalação armazena reservas estratégicas de petróleo. Além disso, as forças de defesa atacaram a empresa Azot na região de Tula. A logística militar nos territórios da Ucrânia temporariamente ocupados pela Rússia também foi alvo de ataques. Mas o programa de drones ucraniano e o programa de mísseis ucraniano mostraram sua eficácia e nos últimos meses a Ucrânia tem atingido alvos militares e energéticos no interior do território russo. E também nos últimos meses tem havido uma campanha eficaz de ataques de médio alcance contra a logística do exército russo, o que também está trazendo resultados. Consequentemente, este recurso, este elemento, tornou-se fundamental na mudança geral do equilíbrio de forças. Ataques sistemáticos ao setor petrolífero na retaguarda russa impedem a restauração da capacidade das refinarias. O Kremlin continua a perder dinheiro e recursos. Assim, os ataques de drones ucranianos à refinaria de Tuapse e ao terminal marítimo adjacente da Rosneft fizeram com que o carregamento de combustível nessa direção praticamente parasse. No mês passado, o Tuapse não despachou absolutamente nada de petróleo. Ou seja, considerando que cerca de 20% do petróleo russo transportado por navios-tanque era carregado aqui, bem, isso é sério. E não devemos esquecer que não se trata apenas de lucros cessantes que permitiriam financiar a guerra, é claro, mas também de consequências tecnológicas para todo o setor. Moscou está tendo que aumentar as importações de gasolina e diesel enquanto exporta petróleo bruto. Mas os riscos também aumentaram aqui. Navios-tanque da frota fantasma russa sob sanções estão sendo detidos pelos parceiros de Kiev. Os militares britânicos interceptaram uma dessas embarcações que tentava atravessar o Canal da Mancha. Dei ordens às nossas forças armadas para interceptar um navio-tanque da frota fantasma que tentava atravessar o Canal da Mancha. Esta operação bem-sucedida desfere mais um golpe na Rússia e serve de lembrete para aqueles que financiam a guerra de Putin na Ucrânia de que não permitiremos que escapem à responsabilidade. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, na rede social X. A operação para deter o navio-tanque Smirnos durou cerca de 6 horas. Participaram fuzileiros navais reais, funcionários da Agência Nacional de Combate ao Crime e também a Força Aérea. A embarcação permanecerá sob vigilância na costa sul da Inglaterra enquanto a investigação prossegue. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, enfatizou: cada navio da frota fantasma do país agressor detido significa menos dinheiro para a máquina de guerra russa. Nikita Skoblikov para o canal Freedom. O que você acha dos últimos acontecimentos? Comente aqui. Tem mais, fique por dentro e não esqueça do like. Céu de paz sobre as nossas cabeças.